Sábado, dia 17 de maio, esse é o sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura, que se encontra em Atos 13. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se a que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigavam as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes das cidades, provocavam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na leitura dessa passagem, o que me veio para que a gente refletisse no dia de hoje, foram dois sentimentos. Quantas vezes nós somos essa multidão, que veio, receber o anúncio do Senhor. Quantas vezes, o Senhor já nos foi anunciado e quanto tempo a gente tem se demorado por decidir-se pelo Senhor, de converter-nos verdadeiramente, mudarmos de vida, tomarmos realmente o caminho do Senhor. Então, o primeiro sentimento foi de me colocar no lugar desse povo, que o Senhor disse lá para os apóstolos: eu precisava vir aqui primeiro. E quantas vezes o Senhor já me chamou, quantas vezes Ele foi e insistiu e foi me buscar. Eu tenho certeza que com você não é diferente. O Senhor tem te chamado, tem te insistido, tem feito questão da tua vida, do teu servir, do teu amor. E a gente muitas vezes reluta, se entrega aos poucos. A gente vai meio que por doses homeopáticas. Quando a gente faz uma experiência mais profunda com Deus, a gente olha para trás e fala: caramba, como eu não amava ainda, como eu não tinha me decidido. E daqui a pouco a gente vai viver outra experiência, vai se jogar ainda mais nos braços do Senhor e vai falar assim: caramba, como eu ainda não tinha me decidido. Eu me sentia como essa multidão, a cidade toda que foi lá para ouvir, mas se decidia lentamente. E no segundo momento, me veio o sentimento de Paulo e Barnabé, que é a nossa missão de cristão: anunciar, independente se aquele povo está escutando com o coração entreaberto, se está escutando com o coração fechado. Paulo e Barnabé estavam anunciando, destemidamente ali, e fazendo o que Deus havia os enviado a fazer, anunciá-lo, anunciar Jesus, anunciar essa salvação para todos. E no dia de hoje, talvez esse também seja o sentimento que o Senhor queira reavivar no nosso coração. Nós temos urgência em anunciar as maravilhas do Senhor e, mais do que isso, nosso papel é anunciar. Como essa mensagem vai ser recebida e em que momento ela vai fazer sentido na vida daquele que recebeu o anúncio, não nos cabe. Às vezes a gente fica esperando que a palavra produza frutos aos nossos olhos. E o Senhor não disse isso aqui no Evangelho. Ele disse: vai e anuncia.
E aqueles que ouvirem, né, bem, aqueles que não ouvirem, é o Senhor que vai fazer, né, no seu tempo, assim como Ele tem feito comigo e com você, né, a gente vem dando frutos no tempo de Deus, né, quantos vieram e anunciaram para a gente, e a gente veio dar frutos no tempo em que o Senhor preparou para nós. Então nós, como também anunciadores, temos que ter essa certeza no coração e principalmente essa alegria, né, que lá no finalzinho, né, da leitura fala, né, os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Né, quem lê só esse pedacinho fala, nossa, né, que lógico que eles iam ficar cheios de alegria. Né, mas aí a gente lembra o que a gente acabou de ler, né, que eles saíram lá, bateram o pé, porque o pessoal não ouviu eles, né, eles não, né, não foram ouvidos, e eles foram para outro lugar, anunciaram para os pagãos, e isso, né, encheu o coração deles de alegria. Né, a obediência ao Senhor, né, de ir aonde aqueles que estavam precisando, aqueles que queriam ouvir a mensagem do Senhor. Que no dia de hoje, né, nós tenhamos essas duas certezas. Que, primeiro, né, que a gente precisa se converter a cada dia mais, né, deixar o Senhor adentrar os nossos corações, né, dobrar a nossa vida para o Senhor. Né? Às vezes a gente proclama com a nossa boca o senhorio de Jesus, mas a nossa vida ainda não está, né, sob o domínio do Senhor. E que a gente também, nesse segundo movimento, sinta, né, que o nosso chamado é para que a gente anuncie, né, o Senhor, anuncie as maravilhas. E não tem como não anunciar com alegria, né, como a nossa comunidade mesmo diz, né, alegria e simplicidade. Não tem como a gente dizer que vale a pena, né, se entregar ao Senhor se o nosso servir não for alegre, não for feliz. Então, que a gente no dia de hoje, né, tome posse dessa verdade. Né? Nós precisamos anunciar Jesus. A obra quem vai fazer é Ele, no tempo dele. Né? Que o nosso coração se alegre em anunciá-lo, em dividir esse tesouro que a gente descobriu. O que cada um vai fazer, ou quando cada um vai decidir, ou descobrir esse tesouro, né, não nos cabe. Esse é o papel do Senhor. Então, que a gente se alegre em ter encontrado e que nos alegremos em anunciá-lo. Assim como Paulo e Barnabé, que a gente anuncie. Se formos ouvidos, bem. Se não formos, amém. E tá bom assim mesmo, né? Que a gente siga destemidamente. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a que essas palavras, né, sejam transformadas em ação nas nossas vidas. Pela intercessão de São Padre Pio, pedimos o desejo de seguir o exemplo dele, colocando-nos em tuas mãos sem reserva, que assim como ele possamos compreender que somente tu és força, luz, caminho, verdade e vida, e que sem ti perdemos o fervor. Por isso, todos os dias de nossa vida pedimos, fica conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, inflama em nosso coração o ardor missionário para que possamos percorrer a terra, seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude a comunidade Obra de Amor a encontrar corações que necessitam de conhecer esse Deus maravilhoso.